Filipenses 3:12. Eu vou lendo em versão revista e atualizada. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Nós vamos ler do verso 12 até o final do capítulo. A Escritura diz: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para aqueles que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, temos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Aleluia. Abaixa sua cabeça, feche seus olhos. Papai de amor, papai de graça, queremos, Senhor, nessa hora, humildemente, nos expormos à santidade, à perfeição, à beleza da tua palavra. Obrigado pelo privilégio que nós temos de sermos instruídos nela. Que haja também, acima de tudo, revelação. Nós não estamos, Senhor, atrás apenas de informação, nós estamos atrás de revelação. Nós queremos ver como o Senhor vê. Nós queremos, ó Pai, de fato, ouvirmos a tua voz através dessa palavra que nós queremos ser escritura completamente, totalmente inspirada pelo Senhor. Eu oro também para que o nosso coração seja um terreno fértil, para que essas sementes que serão agora lançadas sobre nós venham germinar, para que haja realidade da nossa vida em obediência, para que andemos segundo o curso da palavra de Deus. E a igreja diz: glória a Deus. Família, nós vimos anteriormente no capítulo 3 o início do testemunho do apóstolo Paulo, e até poderíamos concluir que assim como o capítulo 1, Paulo tem como ênfase declarar a superioridade de Cristo, no capítulo 2, Paulo tem como ênfase declarar a superioridade do outro. No capítulo 3, Paulo então nos traz o seu testemunho. E é interessante que ele divide o seu testemunho em 3 partes. Na última vez que estivemos aqui no nosso estudo de Filipenses, nós vimos dos versos 1 até o verso 11, que é a parte do testemunho do apóstolo Paulo, que ele faz menção àquilo que ele viveu no seu passado. Lembra que ele faz uma lista de 7 características ao seu próprio respeito, falando do nascimento, falando de como ele foi forjado nos ensinos judaicos, farisaicos, tendo em vista que ele era um. Ele mesmo fala da sua ascendência, ele era da tribo de Benjamim. Enfim, a primeira parte do testemunho de Paulo é a respeito do seu passado, até o verso número 11. Mas, do verso 12 em diante, ele não diz a respeito das coisas que lhe sucederam apenas, mas ele olha para aquilo que ele está submetido no presente, e ele olha para aquilo que ele estará submetido no futuro. Até o verso 11, ele fala do seu passado. Do verso 12 ao verso 16, ele aponta para o seu presente. Do verso 17 até o final do capítulo, ele fala a respeito do seu futuro. Com relação ao seu passado, o apóstolo Paulo, ele traz à luz de que tudo aquilo que ele havia vivido, ele considerava como perda. Tudo aquilo que ele havia vivido, ele declarava que ele não achava nenhum valor. Além disso, nós agora estamos diante de um entendimento, que no seu presente, ele se considera de 2 maneiras. Ele se considera como um atleta, e ele faz aqui a metáfora do atletismo, sabe? A metáfora do atletismo é uma metáfora muitas vezes usada pelo apóstolo Paulo. A gente sabe que na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, ele também usa essa metáfora do atletismo. Interessante que o apóstolo Paulo,
Inclusive, ele tem essa habilidade de trazer ensinamentos e princípios espirituais por intermédio de metáforas. Eu acredito que se o apóstolo Paulo vivesse nos nossos dias, ele teria uma grande habilidade de trazer literalmente ensinos de princípios espirituais por intermédio de acontecimentos atuais, contemporâneos, presentes. Ele tinha essa habilidade. E além então de no seu presente ele se colocar na posição de atleta, ele se coloca também na posição de líder, de pastor. E nós vamos ver aqui algumas características de atletas e algumas características de pastores, de líderes. E depois, com relação ao seu futuro, o apóstolo Paulo, ele traz um princípio de que ele é um estrangeiro nessa terra, porque ele está esperando uma pátria, a pátria celestial. Amém? Vamos lá. Eu gostaria de vir com você, olhando cada uma dessas partes que nós lemos. O verso 12 diz: não que eu tenha já recebido, ou já obtido a perfeição. Engraçado que, falando a respeito dessa metáfora do atletismo, o apóstolo Paulo, ele compara essa caminhada cristã com uma corrida. Nós inclusive poderíamos afirmar a respeito da corrida cristã, e fazendo menção à maneira com a qual os atletas atenienses corriam, quando os jogos atléticos depois deram origem aos Jogos Olímpicos, que nasceram na nação grega, nós poderíamos relembrar de um ponto que isso também traz uma consideração ao nosso estado atual. Sabe que em Atenas só poderia participar dos Jogos Atléticos aquelas pessoas que já eram cidadãos gregos, de tal maneira que você não corria a corrida para se tornar um cidadão, você só podia correr se você já era um cidadão. Com relação e a respeito à corrida cristã é da mesma maneira. Nós não corremos essa jornada cristã para nos tornarmos um cidadão celestial. Nós só podemos correr porque nós já somos um cidadão celestial. Mas se você percebe, o apóstolo Paulo começa essa sessão de versículos de uma maneira emblemática, onde ele diz: não que eu o tenha já recebido, ou já obtido a perfeição. Engraçado que o apóstolo Paulo, mesmo ele sabendo que ele estava na posição de liderança, na posição de referência, porque mais tarde ele fala: ei, sede meus imitadores. Ele fala aqui de novo a respeito de nós o termos como um referencial. Mesmo assim, ele não se coloca em uma posição diferente das dos demais irmãos, porque liderança para o apóstolo Paulo não quer dizer se colocar em um nível superior, achando que não precisa mais de aprender, de crescer, de se amadurecer. Pelo contrário, o apóstolo Paulo se coloca em um irmão no meio dos irmãos, que ele também diz: eu também não obtive a perfeição, eu também não recebi tudo que eu quero, ou até mesmo tudo que eu preciso. E amados, eu gostaria aqui de trazer, nesse primeiro momento, olhando para a figura de Paulo como um atleta, 4 características presentes na vida de um atleta e que podem e devem ser aplicados na nossa vida e no nosso cristianismo. Em primeiro lugar, eu chamaria de insatisfação. Engraçado que nós não podemos confundir insatisfação com ingratidão. Uma coisa é aquela pessoa ingrata. Aquela pessoa ingrata é aquela pessoa que sempre tem um olhar negativo em detrimento a tudo que ela possui ou tudo que ela recebe. Para ela nunca está bom, mas em um viés de murmuração, de reclamação. É uma eterna ladainha. Que Deus te livre de ser uma pessoa no presente ingrata, uma pessoa que sempre vive a vida com a sensação de débito, que está faltando alguma coisa, porque alguém não te tratou como você merecia, né? A gente vive uma geração, tanta gente vitimista, tanta gente quer colocar a culpa nos outros. Já era assim na realidade desde o início. As pessoas não cumprem as suas responsabilidades, as pessoas não chamam responsabilidade para si. Nós temos o chamado de nos parecermos não com o primeiro Adão, que colocou a culpa na esposa. Nós temos hoje um chamado de nos parecer com o segundo Adão,
que chama a responsabilidade do problema da corrupção humana para si e fala: eu vou me tornar sacrifício para ver uma geração sendo transformada. Você sabe, no seu presente você pode escolher se você se parece com o primeiro Adão, que vai ser um vitimista, vai terceirizar as suas responsabilidades, ou você vai se parecer com o segundo Adão, que vai chamar a responsabilidade. É interessante porque eu estou te falando que uma coisa é ingratidão, mas outra coisa, e aí eu vou usar aqui uma figura de linguagem, seria uma santa insatisfação. O que eu chamaria de santa insatisfação? Uma pessoa que é faminta e sempre tem o desejo por mais. E eu quero te contar, é assim que nós temos que viver. Nós precisamos viver com gratidão no nosso coração, mas ao mesmo tempo, nós precisamos ser aquele povo faminto. Nós precisamos ser aquele povo que, além de gratos por aquilo que recebemos, nós queremos mais, porque Deus sempre tem mais para os seus filhos, de tal maneira que nós vamos poder ser como Moisés. Ele já tinha contemplado tanta coisa, ele já tinha visto tantos milagres, ele já tinha testemunhado tantos feitos do Senhor, para depois virar para Deus e falar assim: Senhor, eu sou grato por tudo que eu vivi, mas eu queria te pedir, mostra-me tua face, eu quero ver a tua glória. Amados, existe algo que está à nossa frente e que nós ainda podemos contemplar. Nós precisamos de viver com essa santa insatisfação. Não que eu já tenha recebido tudo. Em outras palavras, eu quero mais, eu desejo mais. E é interessante que aqui na versão revista atualizada, nós temos a repetição da palavra perfeição nos versos 12 e nos versos 15, que alguém, obviamente, sem absolutamente nenhuma instrução, poderia achar que seria uma contradição, mas a gente sabe que a Bíblia não se contradiz, porque no verso 12, o apóstolo Paulo diz assim: não que eu o tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição. Ele fala: eu ainda não recebi a perfeição. Mas no verso 15 dessa versão, o apóstolo diz: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Mas como assim? Primeiro você fala que ainda não recebeu a perfeição, depois você fala: todos nós que somos perfeitos. Para começar a história, no original o apóstolo Paulo ele faz questão de usar uma palavra, e que para nós foi traduzida como perfeição, que fazia menção a uma palavra muito usada pelos judaizantes. A gente tinha visto que até o verso 11, o apóstolo Paulo combateu veementemente essa classe de pseudo-cristãos, cristãos falsos, que afirmavam que a salvação não estava única e exclusivamente centrada em Cristo. Nós cremos que a salvação está centrada apenas em Cristo. Mas o cristão, o pseudo-cristão, o cristão judaizante, ele dizia que era Cristo mais a circuncisão, que era Cristo mais alguma coisa. O apóstolo Paulo combateu isso veementemente. Mas é engraçado que esses homens, eles se achavam perfeitos, eles se achavam capazes, simplesmente por cumprir um rito. O apóstolo Paulo fala: deixa eu te contar algo, nem eu sou perfeito. Ele que inclusive tinha pegado a sua biografia e tinha esfregado na cara desses camaradas. Mas por outro lado, no verso 15, quando ele diz nós que somos perfeitos, ele está fazendo alusão ao fato de que uma coisa é o nosso processo de crescimento, uma coisa é o nosso processo de amadurecimento, outra coisa é nós já sermos aptos para viver esse processo. Você sabe que existe um lado da maturidade que já te faz ser apto para viver esse processo. Por quê? Por aquilo que Cristo fez no seu lugar. Por exemplo, com relação à santidade, nós fomos feitos santos, nós fomos santificados, mas é óbvio que nas nossas atitudes, cada dia mais nós estamos expressando mais o caráter da santidade. É como se nós precisamos de entender que nós tivemos a nossa natureza transformada. Uma coisa é a semente, outra coisa são os frutos. Uma árvore sempre é identificada pela sua semente, nunca pelos seus frutos. Os frutos são a consequência da semente. E o apóstolo Paulo, então, ele deixa muito claro: em um aspecto nós não tivemos a perfeição, porque nós estamos nesse processo de sermos aperfeiçoados, mas nós somos perfeitos no aspecto de que
somos livres para cumprir essa caminhada que está diante de nós, por intermédio daquilo que Cristo fez na cruz. É engraçado que nós precisamos de entender que de fato, nós temos condição de correr essa corrida, como eu mencionei para você na introdução, porque nós já somos cidadãos do céu. Nós não corremos para, nós corremos por quê? Nós precisamos ter clareza disso. É por isso que nós podemos servir a Deus. E esse termo também, perfeição, ele tinha alguns aspectos comparativos. Uma pessoa que estava começando a sua jornada acadêmica, por exemplo, ela considerava perfeito aquele que já exercia aquela profissão com vasto conhecimento. Nós, no verso 15, somos perfeitos no aspecto daquele mesmo sacrifício que, quando era entregue ao Senhor, era considerado apto, tendo em vista que talvez seria um animal sem mancha, sem mácula e sem defeito. Por intermédio daquilo que Cristo fez por nós, nós somos para Deus esse sacrifício pronto a ser entregue. Cristo nos deu a oportunidade de vivermos o que o apóstolo Paulo fala, de hoje nos sacrificarmos, nos oferecermos a Deus. Hoje nós estamos aqui para de fato cumprirmos esse mandamento. Nós vamos oferecer a nossa vida como um sacrifício vivo, amém? Porque Ele já se sacrificou por nós. Agora, amados, lembra sempre de uma coisa: a insatisfação, ela sempre nos leva a sermos pessoas famintas, desejosas por viver e por contemplar mais. Sabe qual que é o contrário da santa insatisfação? É a presunção. É quando você acha, o apóstolo Paulo começa falando, não que eu tenha obtido. O problema é que tem muita gente que acha que tem o que não tem. O problema é que tem muita gente arrotando o que não tem. O apóstolo Paulo se coloca nessa posição de, cara, eu quero mais, porque eu ainda não obtive tudo. Mas você sabe que a presunção espiritual, ela é encontrada em diversas partes da palavra de Deus. Tem muita gente que foi encontrado como um presunçoso. Por exemplo, quando o apóstolo João, no capítulo 2 do livro de Apocalipse, ele traz exortações às igrejas, nós vemos o tanto que tem tanta gente que se considera algo que não é. Tem tanta presunção no meio da cristandade. A igreja de Sardes achava que estava viva, pois na carta está escrito, você que está achando que está viva, você está morta. A igreja de Laodiceia achava que estava rica e abastada, mas o relatório de Deus foi, você que acha que está rico, você é pobre, miserável, cego e nu. Que loucura! Você sabe, amados, que Deus nos livre da presunção espiritual, que Deus nos livre de achar que nós somos aquilo que nós estamos longe de ser. Sansão estava lá, olhando para aquela força que um dia ele tinha tido, achando que ainda tinha, mas ele negociou a santidade, negociou a consagração, e agora ele já tinha perdido. E ele não perdeu só a força, ele perdeu até a visão. Deus nos livre. Ele perdeu não apenas o que ele tinha, que ele considerava que o poder estava nisso, ele perdeu até coisas básicas da vida. Amados, que nós sejamos livres da presunção espiritual, e que nós possamos sempre viver ávidos e desejosos a experimentar por mais de Deus, não que eu já julgue ter obtido. E essa é a santa insatisfação. Mas em segundo lugar, além dessa insatisfação, porque o atleta é esse cara que sempre quer mais, que sempre quer bater um recorde, que sempre quer melhorar o seu desempenho, e assim devemos ser nós. Mas em segundo lugar, o atleta é aquela pessoa que é dedicada, e nós nessa caminhada cristã também precisamos ser dedicados. O apóstolo Paulo fala assim, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Nós precisamos ser o povo do uma coisa faço. Sabe que uma coisa faço já nos ensina uma coisa, de que nós temos que fazer. Quando eu falo de insatisfação, nós estamos nos referindo a um desejo de viver uma coisa que nós ainda não vivemos. Mas o problema é que tem gente que para só no desejo. Tem gente que não é transportado para o campo da ação. Uma coisa é nós desejarmos mais, outra coisa é nós falarmos, eu estou aqui para viver o que eu desejo.
Eu estou aqui para fazer o que eu almejo. Uma coisa faço. Nós precisamos ser o povo da ação, nós precisamos de fazer. Agora, nós precisamos fazer o quê? Fazer o que Ele nos chamou para fazer. E aí nisso é interessante, porque o apóstolo Paulo fala uma coisa só. Quando nós falamos de ação, não é fazer por si só, não é sair abraçando o mundo, não é fazendo um monte de coisa, não, é fazer o que tem que ser feito, uma coisa só. Marta foi exortada, porque ela estava fazendo um monte de coisa, menos do que ela precisava de fazer. A única coisa que ela precisava fazer, ela não fez. Marta, Marta, porque te andas inquieta por tanta coisa, uma coisa apenas lhe é necessária. Mas por outro lado, amados, quando nós falamos de uma coisa eu faço, nós estamos referindo a uma pessoa dedicada, a uma pessoa que está focada, uma pessoa como Neemias, que estava construindo um muro, de tal maneira que quando aquelas pessoas, Sambalate e tantos outros, tentaram distrair Neemias, Neemias falou, espera aqui, eu não vou parar de fazer o que eu estou fazendo, eu estou determinado a cumprir aquilo que o Senhor me comissionou. Os comentários de pessoas no seu Instagram não podem te parar. A zoeira que você pode receber talvez de amigos de faculdade não podem te parar. As pessoas, os haters, os pensamentos contrários, a zombaria não pode te parar. Você precisa ser como Neemias, uma coisa só faço. Eu estou aqui focado naquilo que Deus me chamou para ser, focado naquilo que Deus me chamou para fazer. Precisamos ter esse coração dedicado. Eu estava contando hoje pela manhã que em 1871, na cidade de Chicago, dos maiores evangelistas da história do cristianismo, Moody, ele estava realizando uma cruzada, mas aconteceu algo trágico, porque naquela noite, que aparentemente transparecia ser uma noite como qualquer outra, Moody, no fim da sua mensagem, trouxe um apelo para a salvação, mas infelizmente, ele, depois de trazer essa oportunidade ao arrependimento e à salvação, ele virou para aquelas pessoas e disse, olha, se porventura você não quer tomar uma decisão agora, amanhã nós teremos mais uma vez outra reunião, porque a cruzada que Moody estava fazendo não era apenas de uma noite, era de mais de uma. Então, como no outro dia à noite ia ter aquele culto de novo, Moody virou para as pessoas indecisas e disse, você pode tomar a decisão amanhã, você pode pensar hoje, e amanhã, se você quiser, você vem e você toma essa decisão. Mas como eu te disse, aquela noite foi trágica, porque naquela noite, na cidade de Chicago, aconteceu um dos maiores incêndios da história dos Estados Unidos. A cidade de Chicago pegou fogo naquela noite, e Moody, depois ele se arrependeu, como que eu pude fazer uma coisa dessa? Como que eu pude deixar um apelo em aberto? Como que eu pude deixar, ou melhor, como que eu pude fazer um apelo incompleto? Inclusive, Moody, ele afirma que ele foi exortado pelo Espírito Santo e ele decidiu mudar completamente todo o rumo do seu ministério, porque no ministério dele ele fazia muita coisa, ele tentava abraçar o mundo, ele tinha muitas frentes, e por si só não é errado você ter muitas frentes, mas o problema é que ele tinha uma convicção, que Deus o tinha chamado para ser evangelista, e por causa daquele dia, que ele deixou aquele apelo incompleto, aquela cidade pegou fogo, ele falou assim, eu vou mudar o meu ministério por completo, e eu vou focar meu ministério no evangelismo, porque foi para isso que Deus me chamou. A história conta que Moody então delegou todas as outras responsabilidades, e ele focou a sua vida se tornando um evangelista. Sabe qual foi o resultado? 500 mil pessoas se converteram por intermédio do ministério de Moody. Por quê? Porque um homem decidiu se dedicar, uma coisa só eu faço, eu quero viver o plano que Deus tem para mim, eu quero viver o chamado que Deus tem para mim. Amados, eu quero profetizar, que Deus vai levantar aqui nessa noite pessoas focadas, pessoas que não vão se distrair. Quero te falar uma coisa, o chamado do seu vizinho não é seu chamado. Eu acredito sim que existem incumbências coletivas, mas eu também acredito que existem graças individuais. Tem coisa que é para você.
E eu profetizo que você vai cumprir aquilo que Deus tem para você. Deus vai levantar Moody's nessa noite. Deus vai levantar pessoas que, se necessário for, vão trocar a sua rotina, vão trocar a sua agenda. Que Deus ache em nós um coração disposto a mudar a nossa vida em prol do cumprimento do nosso chamado. Mas engraçado, eu quero aqui ainda insistir nesse versículo, que a Escritura diz, verso 13 ainda: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Tem muita gente que não consegue olhar para frente, porque não consegue se desvencilhar do seu passado. Tem muita gente presa no passado. Sabe o que é louco? Que o apóstolo Paulo, antes de falar o verso 13, até o verso 11, ele faz uma lista do seu passado. E eu fico pensando, se o apóstolo Paulo fosse um cara que não tivesse o passado resolvido. Pensa, a perturbação mental que ele não poderia ter. Ei, o cara era um perseguidor da igreja. Quando ele converte, o próprio Cristo aparece para ele, e ainda fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? O cara foi exortado diretamente pelo próprio Deus. Imagina, tem gente que já fica de mimimi quando um homem, um discipulador, como alguém que Deus colocou na sua vida, fala: imagina o próprio Deus aparecer para te exortar. Foi o que aconteceu com Paulo. Agora, pensa se Paulo não tivesse o passado resolvido. Pensa se Paulo, no meio do exercício do ministério, fala assim: meu Deus, quem sou eu? Eu persegui a igreja. E é claro que ele perguntava quem ele era do ponto de vista de humildade, no sentido de lembrar quando o ministério dele vivia um sucesso, que tudo era graça de Deus, mas ele não permitia que os acontecimentos do seu passado o paralisassem, porque é isso mesmo. Quem somos nós? Deixa eu te contar uma coisa: no exercício do ministério, você já parte do ponto que você não é capaz, você já parte do ponto que você, se não fosse a graça de Deus, não estaria apto, você já parte do ponto que você só está aqui porque Deus te escolheu, que não tem nada de bom em você. Então, quando o diabo vir querer esfregar o seu passado na sua cara, conta o futuro dele para ele. Não permita acusação debaixo daquilo que o sangue de Jesus já lavou. Tem muita gente que fica relembrando a história do passado, se na realidade a Escritura diz que uma vez que você foi perdoado, dos seus pecados jamais me lembrarei, diz o Senhor. Agora eu vou te contar uma coisa: não é só o passado no mundo, e o passado numa vida que não serve a Deus, que acaba vindo sobre a vida de algumas pessoas. Tem muita gente que não vive um cristianismo, sabe, livre para correr, porque fica preso nas antigas realizações. Coloca o microfone mudo, por favor. Tem muita gente que fica preso nas antigas realizações, que já viveu com o próprio Deus. No mudo, o microfone. Como assim? Talvez você é uma pessoa que já experimentou de coisas espirituais. Talvez você é uma pessoa que tem um vasto currículo cristão, aonde talvez o seu currículo, talvez humanamente falando, poderia te credenciar para ser alguma coisa. Mas eu quero te falar, pensa em um atleta correndo, e esse é o terceiro ponto. Se nós falamos a respeito de insatisfação santa, se falamos a respeito de dedicação, eu quero falar com você sobre direção. Imagina um atleta correndo 100 metros rasos, Usain Bolt, o maior de todos, ou outros jamaicanos. Eu era fã do Yohan Blake também, achava aquele cara, além de estiloso, um bom corredor. Pensa aqueles caras que corriam e que correm 100 metros rasos. Eu quero te fazer uma pergunta: imagina se no meio dessa corrida, em algum momento, você sabe, uma corrida dessa, 9 segundos, 10 segundos, pensa
se um atleta no meio da corrida, ele para olhar o quanto ele já correu. Imagina se dá tempo dele no meio da corrida querer olhar para o lado para ver o quanto os seus opositores já correram. A grande verdade é que se você considera estar em uma corrida, você não olha para o lado, você não olha para trás, sabe por quê? Porque quem olha para trás perde velocidade, quem olha para trás perde direção. Eu quero te contar uma coisa, tem muita gente que não avança, porque só quer ficar lembrando tudo aquilo que já viveu, e não tem disposição para se colocar humildemente no lugar de viver o novo de Deus. Vai conversar tudo, a pessoa quer falar do que ela fez, do que ela viveu. Olha aqui para mim, se você não parar de esquecer o que você viveu, e se dispor àquilo que está diante de você, a sua vida cristã não vai ter direção, não vai ter foco. Tem muito saudosismo no meio da igreja. Uma coisa é nós olharmos para o passado, vivendo como um memorial, como algo que instiga a nossa fé, como algo que desperta o nosso coração para o que há de vir. Imagina, se uma coisa é se olhar para o passado, se você está de frente das águas do Rio Jordão, em Josué capítulo 4, e lembrar, mesmo Deus que abriu as águas do Mar Vermelho, pode abrir as águas desse rio. Uma coisa é se você parar para pensar, ei, se Deus fez lá atrás, Ele pode fazer agora também. Se Deus fez na década passada, Ele pode fazer nessa década também. Se Ele fez no século passado, Ele pode fazer nesse século também. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é quando você vive num saudosismo eterno, que para você nada está bom, porque bom mesmo era as músicas do passado, bom mesmo era o louvor do passado, bom mesmo eram as bandas de antigamente. Entra para o seu quarto e vai escrever as novas músicas. Para de ficar choramingando o que não está acontecendo, ao invés de assumir a responsabilidade daquilo que deve acontecer. Quero te falar uma coisa, resultado de saudosista é se tornar estátua de sal. É isso que saudosista vira estátua de sal. Quer ficar chorando por aquilo que passou. Se nós não esquecermos o que passou, nós não vamos ter velocidade e direção para viver aquilo que Deus tem para nós. Eu não sei você, mas existe muita gratidão no meu coração, mas essa gratidão não é maior do que a minha expectativa por aquilo que está diante de nós. Em último lugar, a respeito das características do apóstolo Paulo como um atleta. Eu falei para você de uma santa insatisfação. Ele não julgou ter alcançado, ele queria mais. E eu falei para você de dedicação. Uma coisa eu faço, dedicação. Depois eu falei para você de direção. Eu esqueço daquilo que para trás fica. Eu estou avançando para frente. Eu estou direcionado. Eu sei para onde eu vou. Mas em último lugar, eu chamaria, por intermédio do verso 14, de determinação. Eu prossigo para o alvo. Você sabe que no grego, essa palavra aqui, verbo prosseguir, faz referência à mesma atitude e veemência de um caçador que estava atrás da sua presa. Ele prosseguia, ele estava atrás daquela presa. Inclusive a mesma palavra que era usada para o próprio apóstolo Paulo, quando ele perseguia os cristãos. Ele prosseguia, só que agora ele falou, ei, agora eu prossigo para o alvo. Engraçado que a palavra alvo, no grego, é a palavra scopus, da onde vem no português a palavra escopo, que até é sinônimo de alvo. E era a mesma palavra que era usada para aquelas linhas, para aquelas fitas da linha de chegada. Por exemplo, lembra lá das maratonas, São Silvestre, por exemplo, que você tem na linha de chegada uma fita, que o atleta ele vai correr visando cruzar a linha, visando alcançar a fita. É o apóstolo Paulo falando, eu prossigo para o alvo, eu estou olhando para a fita, eu estou olhando para a linha, porque eu quero chegar no lugar que o Senhor me projetou para chegar. Esse tem que ser o nosso coração. É para lá que nós estamos indo. Isso é determinação. Determinação
é quando você coloca algo na sua cabeça, fala, eu vou fazer o que eu planejei fazer, haja o que houver, eu vou cumprir minha tarefa. Que nós sejamos como o apóstolo Paulo, como atletas determinados, direcionados, literalmente focados, dedicados e insatisfeitos, porque nós queremos mais. Mas olha aqui para mim, no verso 17, o apóstolo Paulo diz, irmãos, sede imitadores meus. O que isso nos mostra? Que agora o apóstolo Paulo está se colocando como um exemplo de liderança, como um exemplo de pastoreio. E dentro desse lugar de pastoreio, de liderança, nós precisamos entender que, por intermédio do que está escrito, nós temos algumas características de líder. Em primeiro lugar, um líder é aquele que dá exemplo de doutrina e de vida. Ou seja, um líder, ele não é uma pessoa apenas teórica, a sua vida é o exemplo. A sua vida é o exemplo. O líder não é aquele que ensina apenas teologia, um líder é aquele que manifesta a ética. É teologia e ética, é doutrina e vida. Essa é a primeira coisa a respeito de um líder. Sede meus imitadores. Sabe o que isso significa? É que você não precisa apenas ouvir as minhas palavras, você pode também se espelhar nas minhas ações. Mas em segundo lugar, o líder, o pastor, é aquele que protege o rebanho dos falsos mestres. O apóstolo Paulo, ele diz aqui, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo até chorando, são inimigos de Cristo. Líder não é aquele apenas que prega a verdade, mas líder também é aquele que combate as heresias. Líder se posiciona. Isso não é cristianismo. Por que o apóstolo Paulo se referiu aos judaizantes daquela maneira? Porque ele estava expondo, ele além de pregar a verdade, ele combatia a heresia. Você sabe que os estudiosos acreditam que aqui, diferente dos primeiros 11 versículos, dos quais o apóstolo Paulo se referia apenas aos judaizantes, os teólogos acreditam que nos versos que nós estamos lendo aqui, quando o apóstolo Paulo fala daqueles que são inimigos da cruz, que ele também, além de se referir aos judaizantes, também se referia aos libertinos. Sabe quem eram os libertinos? É aqueles que transformavam a liberdade da graça de Deus em libertinagem pecaminosa. Nós não podemos transformar a liberdade da graça em libertinagem pecaminosa. Nós não podemos. Imagina, Romanos capítulo 6, nós temos a luz do Evangelho, nós temos a luz das epístolas. Em Romanos capítulo 6, para mim, é o ponto alto do entendimento de que nós somos livres do pecado. Nós não servimos mais o pecado como escravos. Aí eu te faço uma pergunta. Tem gente, o apóstolo Paulo, ele combate isso, porque ele fala, imagina, se nós agora vamos, em Romanos 6 ele fala, se nós vamos pecar mais, para que a graça seja mais abundante, qual que é o sentido de querer pecar mais, para que a graça seja mais abundante? Qual seria o sentido de você, que foi morto para o pecado, querer viver para ele? Não tem sentido. Você viver para algo que você já foi morto. Amados, nós precisamos de resgatar o princípio da diferenciação. Que Deus nos livre de vermos pessoas que são cristãs vivendo uma vida igual aos mundanos, vivendo uma vida igual aos ímpios, vivendo uma vida igual às pessoas que não conhecem o Senhor. Qual que é a diferença? O Senhor nos chama para sermos luzeiros, para que brilhe a nossa luz. Como que vai brilhar a luz de alguém que está literalmente sendo colocado por intermédio do seu próprio testemunho como alguém que está lá, igual todo mundo? Que o Senhor nos livre disso. O apóstolo Paulo fala, são inimigos da cruz. Mas o líder é aquele, no verso 18, que derrama lágrimas. O líder é aquele
que ele não apenas exorta com firmeza, mas ele é aquele que derrama lágrimas. Precisamos de líderes que derramam lágrimas. Precisamos de líderes empáticos, líderes que têm sensibilidade. Sabe o que é poderoso? O apóstolo Paulo era um homem de uma alta capacidade intelectual, mas ele não permitia se confiar apenas no seu brilhantismo mental. Ele era um homem quebrantado de coração e com lágrimas nos olhos. Esse é o padrão de liderança segundo a palavra de Deus. E por fim, um líder, em quarto lugar, é aquele que não se engana a respeito dos falsos mestres. E ele fala, os falsos mestres, eles adoram a si mesmos. O Deus deles é o ventre. Sabe o que é isso? São pessoas que querem viver para a sua vanglória, para o seu próprio umbigo. Quando o apóstolo Paulo fala que o Deus deles é o ventre, ele está se referindo a duas coisas: a pessoas que vivem para o seu próprio umbigo, para a sua própria glória, e também para pessoas que só estão preocupadas com seus prazeres naturais. E o apóstolo Paulo aqui ainda diz algo, e eu quero destacar duas coisas que ele fala dentro desse mesmo contexto, quando ele diz assim: a glória deles está na sua infâmia. Sabe o que é isso? É a bizarrice de pessoas que querem se gloriar por aquilo que elas deveriam ter vergonha. Eu quero te falar uma coisa: tem muita bizarrice de gente querendo se vangloriar por aquilo que tinha que ter vergonha. Que coisa feia. O pior cego é aquele que não se vê. E o apóstolo Paulo ainda diz algo em último lugar, e isso aqui é interessante, porque isso aqui nos traz o ensinamento, que ele diz: só se preocupam com as coisas terrenas. Aí eu te pergunto, o apóstolo está nos ensinando que nós não podemos nos preocupar com as coisas dessa terra? Não, ele não está falando isso. Ele está falando que o problema é quando você só se preocupa com as coisas da terra. O errado não é a preocupação, o errado é a exclusividade no seu coração. Nós não podemos ser homens apenas de assuntos terrenos. Nós não podemos ser homens apenas de preocupações terrenas. Nós precisamos ter clamores maiores. Precisamos ter clamores mais profundos. Que Deus nos livre de sermos um povo que só se preocupa com as coisas da terra. E o apóstolo Paulo finaliza. Se primeiro ele se coloca como um atleta, e depois ele se coloca como um pastor, como um líder que é exemplo. Em último lugar, ele se coloca como um estrangeiro. Terceiro e último lugar, Paulo, o estrangeiro. E aqui ele sai do presente para apontar para o futuro. Vem comigo no versículo de número 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. 3 coisas a respeito do nosso futuro: a nossa pátria é o céu, nós aguardamos o Senhor Jesus, que transformará o nosso corpo. Em primeiro lugar, nós vemos que o céu é a nossa pátria. Paulo estava falando a respeito do Evangelho para aqueles filipenses. Quem eram os filipenses? A cidade de Filipos era uma mini Roma. As pessoas olhavam para aquela cidade, que ficava tão distante para aqueles meios de locomoção daquela época, mas quando chegavam lá, as pessoas tinham a sensação de estar em Roma, porque não apenas as leis, como também os hábitos e costumes daquele povo, eram hábitos e costumes romanos. O apóstolo Paulo está falando, essa tem que ser a sensação quando alguém entra na sua casa. Tem que ser a sensação de alguém que vem aqui em Filipos, que acha que está em Roma, quando na realidade está em outro lugar.
Essa tem que ser a sensação de alguém que entra na sua empresa. Você que é empresário, quando alguém entra na sua empresa, quando um novo funcionário é contratado por você, ele tinha que ter um choque de realidade, pensando assim: que lugar é esse, que eu nunca vi igual? Trabalho nesse ramo há tantos anos, trabalho nesse ramo há décadas, mas eu nunca vi isso aqui na minha vida. O que é isso aqui? O ambiente precisa resplandecer a pátria celestial. A nossa pátria é o céu, e nós aguardamos que Ele virá. Ontem eu estava meditando em algo. A teologia de Paulo, a teologia de Pedro, a teologia de João, todos os autores neotestamentários apontam para a segunda vinda de Cristo. Eu concordo com o Hernandes Dias Lopes quando ele diz que a doutrina da segunda vinda de Cristo é o maior fator que gera santidade na igreja. Porque em toda a história, os cristãos se comprometeram com a consagração e a santidade, sabendo que Ele está voltando. Vou te falar uma coisa: pensar na volta de Jesus não tem que gerar em você um comodismo. Não, nós vamos continuar vivendo a nossa vida. A diferença é que nós vivemos a nossa vida com uma nova perspectiva. Ele está chegando. E aqui diz que quando Ele chegar, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai trocar o seu corpo. Ele vai te dar um corpo glorificado. Se hoje você está aqui, eu quero te dizer: haverá um dia que Deus vai trocar o seu corpo. Haverá um dia que você não terá mais esse corpo pecaminoso que você tem, que você não vai ter mais essa carne aqui, que ainda deseja o pecado que tenazmente nos assedia. O seu corpo vai ser trocado. Sabe o que é poderoso? Seu espírito já é novo, você já tem o Espírito Santo habitando, residindo dentro de você. Mas depois não vai ser novo apenas aquilo que está dentro, vai ser novo também aquilo que está fora. Fique em pé onde você está.